mais velho, provavelmente você vai lembrar daquela crise financeira de 2008 que afetou todo mundo, geral, né? Não foi só um outro país, não. Afetou o planeta inteiro. Então eu tenho uma notícia ruim e uma boa pra você. A ruim é que a gente tá caminhando pra mais uma dessas. E alguns especialistas, inclusive, acreditam que a gente já tá na crise, tá vivendo isso agora. A boa é que pode não ser tão ruim assim. Vamos lá, vamos discutir sobre isso. Fala, galera, Trans, Peter aqui pra falar de um assunto que, porra, não é muito bom, né? Você olha pra esse título, a gente fica até preocupado, né? Mas é uma coisa que a gente tem que sempre se conscientizar. Será que a gente tá passando por uma crise? Será que a crise tá vindo ou não? O mundo parece estar andando normalmente de novo agora, né? Que a pandemia foi controlada. A pandemia passou. Então o mundo parece que tá caminhando tranquilo. As pessoas estão vivendo as vidas mais ou menos como era antigamente. Mas a gente, infelizmente, precisa informar que vem problema por aí. Porque se você parar pra prestar atenção mesmo, os primeiros sinais do problema já começaram a aparecer. A Europa, a União Europeia, no caso, já declarou que tá entrando em recessão. Ou seja, deixando de crescer economicamente. Recessão é isso, né? Os Estados Unidos também enfrentam uma crise. O Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, não para de subir os juros o tempo todo. Sabe, fazia muitos anos que isso não acontecia. E quando sobe os juros o tempo todo, né, dessa forma, porra, é um alerta, né? Se você pegar, por exemplo, grandes investidores como Warren Buffett, também dos Estados Unidos, e observar as últimas movimentações desse cara, você vai ver que ele, assim como outros grandes nomes aí, outros casca-grossos, estão agindo com segurança, com cautela, como quem se prepara para um problema grande que vem por aí. Mesmo que não se fale muito. Esses caras são, porra, são um macaco velho pra caramba. Então os caras estão no mercado há muito tempo. Então eles servem como um termômetro. É que, por exemplo, você tá no avião, né? Aí, pô, o avião treme, você fica nervoso. Mas você concorda que o melhor termômetro pra você seria se olhasse pra aeromoça e ela ficasse nervosa? Meu Deus, aí sim você percebe que você tá com um problema, né? Sabe quando o mar dá aquela recuada antes de uma onda muito grande vir e levar tudo? Então é mais ou menos isso que tá rolando na economia mundial agora. Sabe do tsunami? Quando a gente sabe que o tsunami vem é porque o mar recuou. Se recuou, porque tá vindo coisa grande aí. Mas afinal, né? O cenário é realmente igual ao de 2008, que foi casca grossa pra caramba em 2008? Vem crise brava por aí? Bora entender primeiro o que rolou daquela vez e se tem relação com o que tá pra rolar agora. Se liga. O que aconteceu em 2008? A crise financeira de 2008 é considerada por muitos especialistas como a pior crise desde a Grande Depressão lá nos anos 20. E não tava lá, ok? Ela aconteceu por causa da chamada bolha imobiliária dos Estados Unidos, que foi um fenômeno onde o preço dos imóveis por lá começou a subir pra caramba, subir muito por conta da procura. Tava muita gente querendo comprar, os imóveis foram subindo. Os bancos passaram a facilitar o acesso ao crédito. Ou seja, você poderia comprar imóvel com o empréstimo do banco mais fácil, né? Então todo mundo financiava uma casa ou um apartamento. E com isso os preços foram inchando, porque mais gente querendo comprar, banco facilitando, então mais gente ia querer comprar. Percebe que é uma bola de neve? Até que a bolha explodiu. O que significa? Que com os preços ficando altos, os financiamentos foram tendo juros cada vez mais altos. E as pessoas não tinham mais dinheiro para pagar essas dívidas, entende? No início o banco facilitava, subiu os preços. De repente o banco percebeu, porra, vou aumentar os juros. Aí explodiu. Basicamente todo mundo deu calote nos bancos. Os bancos ficaram sem dinheiro. É assim que se começa uma boa crise, né? Quando nem os bancos têm dinheiro, imagina só. E a partir disso virou um efeito dominó. Mas será que tá para acontecer algo semelhante agora? Outra bolha imobiliária? O que tá acontecendo agora em 2022? Dessa vez os mecanismos, né, os atores são diferentes, ok? A gente não tem necessariamente uma bolha imobiliária como a de 2008. Tipo, não tá exatamente igual como aconteceu lá. Mas uma situação inversa, tá? Onde todo mundo já tá pessimista. Você tem aquele baque econômico da pandemia, que aconteceu durante a pandemia, que afetou grandes países, como os Estados Unidos e a China, por exemplo. E você tem também a guerra que tá rolando agora entre a Rússia e a Ucrânia, que tá afetando a produção e distribuição de muita coisa, comida, grãos, essas coisas, né? Petróleo, grãos, enfim. Por conta disso, a gente tá vivendo um problema de inflação global, justamente porque não tá chegando produtos, a máquina de produção, né, de commodities tá sendo afetada direto por essa guerra. Não é só no Brasil não, ok? Tudo tá caro em todo lugar, de certa forma. As pessoas, os trabalhadores em geral, já não estão comprando muito. Aí, para tentar segurar a inflação, a maioria dos governos está aumentando os juros, como nos Estados Unidos e na Europa, né? Isso até resolve a questão da economia, mas faz com que as pessoas comprem menos ainda, no geral. Aumenta os juros, beleza, resolve, dá um migué na economia, mas, pô, imagina você, consumidor, vai ter que pagar mais juros para comprar as coisas. Então você para de comprar. Com juros altos fica difícil até parcelar uma compra, entende? Ou seja, complica para os menos favorecidos, concorda? Você pode até comprar à vista, né? Se você for bem financeiramente. Mas para quem não é, tem que comprar parcelado. E aí acontece aquele efeito dominó que rolou em 2008. Se as pessoas não compram mais tanto assim como estavam comprando, as empresas, as fábricas diminuem a produção. Algumas até quebram. Isso traz demissões em massa.
mais gente sem salário e, obviamente, sem comprar. Além de muitas vezes não conseguir manter uma vida digna, lógico, isso é óbvio. Principalmente em países como o Brasil. Percebe como é que é uma bola de neve? Ou seja, só mudam os motivos, mas a crise continua sendo grave e afetando basicamente todo mundo. E como é que fica o Brasil, né? Você deve estar me perguntando. Não tá? Enfim. A boa notícia é exatamente essa. Da mesma forma que aconteceu em 2008, o Brasil e outros países emergentes, né, de forma geral, vão sentir menos essa pancada dessa nova crise. Não significa que vai ser tranquilo, não tô falando isso. Mas os países mais ricos vão sofrer bem mais, o que já é um alívio pra gente, perto do tamanho que vai ser nesse problema a nível mundial. As reformas na economia do Brasil que foram feitas depois da crise de 2008 meio que blindaram a gente um pouquinho de problemas similares, de problemas parecidos. Apesar da gente estar sofrendo também com a inflação, como todo mundo está sofrendo, a economia está forte, está bem preparada, né? E mesmo as grandes empresas estão mais espertas, mais protegidas na bolsa de valores, diferente do que rolou em 2008, quando muita gente perdeu muito dinheiro. E para quem não é um investidor milionário, vale a pena ficar ligado também. Tem a chamada reserva de emergência, que eu já falei com vocês várias e várias vezes, né, que todo mundo sempre fala tanto, inclusive, é mais necessário agora do que nunca. Você sabe que a reserva de emergência, aquela grana que você tem que guardar para te sustentar caso aconteça alguma coisa grave com você. É uma reserva de dinheiro de emergência. Geralmente é 6 meses de todos os seus custos, né? De tudo que você precisa pagar para sobreviver. Comida, gás de luz, energia, aluguel, esse tipo de coisa, né? 6 vezes isso aí. A diversificação nos investimentos, que é outra coisa que a gente bate muito na tecla o tempo todo, né? Também vai ser importante pra caramba, para que você não dê o azar de colocar toda a sua grana em ativos que vão sofrer com a crise. Imagina, tá tudo num lugar só e foi justamente aquilo que, foi afetado. É o que eu falo pra Andressa. A Andressa tem um kit de sobrevivência anti-zumbi, né, terremoto, ela bateu tudo na garagem no mesmo ponto. Vai que dá um terremoto, abre uma fenda, cai tudo naquele momento. Tem que deixar espalhado pela casa, entende? E digo mais, há males que vêm pro bem. Essas crises, como a de 2008, né, e essa aí e essa que tá vindo agora, que se aproxima, digamos, né, costumam criar ótimas oportunidades de investimento, com ações, com ativos que desvalorizam bem rápido, só para recuperar o valor logo em seguida, né, depois que a onda passa. Que vem uma onda, atinge você, depois volta. Então é oportunidade também. Quem sabe não é numa dessas você acaba se dando bem, né? É ficar de olho no mercado, torcer para que o prejuízo geral não seja tão grande assim e tentar sair dessa melhor do que você entrou. Parece difícil, mas não é tanto assim não, ok? Vai por mim. Mas me diz você tá sabendo dessa nova crise? Tá preparado pra ela? E como é que foi de 2008 pra você? Será que essa aqui vai ser melhor, vai ser pior? Deixa sua opinião, eu quero saber.